E é o aspecto mais objetivo que vejo melhor. Por quê? Porque tem elementos concretos que reconciliação logo chama-lhe a uma coisa positiva. A terminologia em si, reconciliar. Portanto, é uma coisa positiva. E depois, também, quando falamos de reconciliação, vem logo por detrás também outra dimensão que vai levar a um perdão, o reconhecimento do outro, respeitar o outro, e aí já estamos a materializar outros campos de direitos humanos, direito à vida, há um conjunto de aspectos aqui que acho que ainda estamos num grande desafio. Sim, tivemos ganhos, é verdade, em muitas áreas, infraestruturas. Estamos satisfeitos com isso? Não. Também tivemos um crescimento acelerado da população, surgiram outros desafios decorrentes da expansão do urbano, a questão, por exemplo, do acesso às internets, o mundo digital em que nós estamos a entrar. Portanto, isso também começa a nos colocar outro tipo de choques, outro tipo de conflitos e outros tipos de desafios. Portanto, há quem diga que a paz que nós temos já não se fala muito de paz positiva, negativa, começa a falar de paz imperfeita. Quer dizer, porque dizemos que estamos em paz, então, mas não estamos satisfeitos. Então, algumas escolas começam a dizer que é paz imperfeita, que penso que o que está a faltar, de facto, no nosso caso, é olharmos para esses processos, aprendermos dos processos e tentarmos avançar para concretizá-los. Estão a faltar elementos concretos que me façam crer que, de facto, há uma reciprocidade nesses processos de construção de paz, de reconciliação, de coesão social. E durante a sua explanação, falou aqui de reconciliação, que é algo que transmite uma boa imagem. E se formos a ver, de 92 até então, já foram assinados 3 a 4 tratados. Não houve aqui ou não há aqui algum consenso, uma reconciliação. Se formos a ver, agora discute-se a questão do diálogo inclusivo. O que é que diz isso tudo? Bom, primeiro, tivemos os 4 acordos, 92, 2014, 2019 e temos o compromisso político, o último. Os 3 primeiros têm mesma estrutura. A olhar pela origem, portanto, esses 3 vêm porque há um conflito. Sim. Então, visavam conflito político-militar mesmo. Depois, olhar, por exemplo, para os objetivos e o alcance. Terminar com o conflito, estabilizar o país, né? Depois, se olhar também para as partes interessadas, quem são os que estão envolvidos, tem muita estrutura da comunidade internacional. Depois, os beligerantes não tendem a ser sempre o governo, o partido, nesses 3 acordos, e o partido e a Renamo. E depois, olhar, por exemplo, depois temos umas estruturas de implementação que muitas das vezes eram supervisionadas pela comunidade internacional. Enfim, então, essa estrutura é quase similar. Mas este último já tem uma dose que acho que é interessante. Primeiro, este compromisso vem das cinzas do processo eleitoral. E essas cinzas e esse processo não foi movido pelos tradicionais beligerantes. Eram outros à luz das manifestações, que é uma outra lei. Curiosamente,
diríamos, as primeiras geração das nossas leis sobre direitos humanos em Moçambique, que é a Lei das Manifestações de 91, que vem justamente também do AGP, esse conjunto de reformas. E depois, uma outra coisa muito importante é que os outros 3 acordos discutiam muito sobre mecanismos de acomodação. Os homens não vão para não sei onde, depois não sei o quê, enfim. E o processo aconteceu com o DDR. Aconteceu. Entretanto, este último propõe uma outra coisa que nunca tivemos, que são os erros que nós tivemos historicamente, que é a necessidade de uma transformação sistêmica, portanto, propondo reformas nas suas diversas áreas, econômico, fiscal, político. Portanto, esta proposta vem reconhecer a necessidade de se refundar Moçambique, de se repensar Moçambique. Entra também no pacote da paz e reconciliação. Exatamente. Um dos grupos, dos 10 temas, um dos temas tem a ver com reconciliação e unidade nacional. Justamente porque acredita-se que o que nós fazíamos antes era esse modelo de acomodação. Mas o que se quer agora é pensar dimensão social, dimensão política, olhar para todos. Por isso é que o diálogo político depois tem um inclusivo. Portanto, para além de simplesmente ser um diálogo nacional, portanto, abrangente, é um diálogo que pretende incluir. Incluir a quem? A partida, criou-se uma comissão técnica, que estão lá, sociedade civil. Se olhar para o histórico, não encontra essa realidade nas diversas comissões que já foram criadas antes. Por quê? Porque, pela sua natureza, eram comissões político-militares. Esta aqui tem a proposta de ser uma comissão mais civil. Tem a sociedade civil. Temos o desafio? Temos. São poucas mulheres. Ainda não estamos claros sobre como é que os jovens estão lá representados. Mas há uma base já muito boa que nos permite dizer, bom, pelo menos para começar, vale a pena. Há aspectos que, na parte da reconciliação, sim, precisamos. Os sépticos dizem que não, vai se repetir o mesmo processo, mas eu acho que é uma oportunidade de, como cidadãos, organizados ou não, irmos apresentando nossas propostas. Para quem olha o processo passado, nós tivemos uma reconciliação baseada na amnistia. Portanto, amnistiamos todos. São perdoados. Uma amnistia. Silenciamos. Não se fala. É o silêncio. Esta é a oportunidade de nós recuperarmos a memória e avançarmos, porque há pessoas que precisam de serem perdoadas e de perdoar. Portanto, acho que olhar para o diálogo nacional inclusivo é olhar para essa perspectiva transformadora, olhar para os maiores propósitos de uma agenda de paz e, sobretudo, é pensar o país e não no modelo em que nós era mais de discussamos sobre. E, curiosamente, no compromisso político, inclui-se todos os aspectos que constituem diferendos nos outros acordos. Portanto, foram puxados todos os problemas, questões de reintegração, todos os problemas foram puxados e foram trazidos para este diálogo, justamente por se acreditar também que não é que esgotamos, não podemos ignorar. Não é uma questão de pensarmos sobre se são da Renamo, são da Frelimo, ou seja, do governo, no caso, é dar uma proposta
de, pela primeira vez, pensarmos como uma agenda nacional. Antes, não era possível ver até que ponto era uma agenda nacional. Tem um desafio, sim, tem um desafio sobre como é que o processo vai decorrer, mas penso que vai se aprender. E nesse aspecto, eu acho que o presidente Chapo está de parabéns e tem esse desafio. Se por um lado é bom, por outro lado é um grande desafio, porque os grandes problemas que nós temos em Moçambique é dialogar, é incluir, é participar. Quer dizer, são os problemas que nós temos. E se conseguirmos, pelo menos aqui, não vamos esgotar, mas pelo menos criar-se um espaço que não foi criado durante todos os 33 anos. Nunca houve um espaço para as pessoas falarem das suas feridas, falarem das suas mágoas. Penso que o diálogo é uma oportunidade, não é uma comissão da verdade como aconteceu na África do Sul ou nos outros locais, mas pelo menos vai ser uma experiência, provavelmente, para pensarmos sobre esses processos de justiça transicional, justiça restaurativa. Portanto, como é que nós pensamos sobre alguns aspectos que têm a ver mesmo com questões de perdão, verdade, como trabalhamos com memória, silêncio, todos os aspectos que nós fomos dizendo que não devemos falar, fomos amnistiando. Então, desta vez temos a oportunidade de discuti-los e provavelmente esgotar não vamos. Tem um período muito curto, são 2 anos. Por quê? Porque também é uma pretensão que, pelo menos durante os primeiros 5 anos, pelo menos nós possamos ter as reformas e dizer, ok, aqui estão. E não aquelas reformas cosméticas. Queremos pensar em eleições, então vamos discutir tudo sobre eleições. Não vamos mudar A, B, C, D. Não, vamos pensar tudo. Sistema político. Queremos ver os poderes do presidente. Temos aqui uma oportunidade. Estamos apertados com o sistema fiscal que nós temos. Então vamos procurar o melhor sistema fiscal. A Constituição que nós temos é boa. Não, não é. Então vamos pensar melhor o que é que nós queremos. O sistema de acesso à justiça, como é que funciona? As mulheres têm acesso à justiça? E essas questões todas têm a ver com paz. Por quê? Resolvido todos esses dilemas, esses grandes problemas que temos, é que nós vamos ter uma sociedade pacífica e até justa. Por quê? Porque vai proporcionar serviços de saúde, vamos viver num ambiente em que achamos que é um ambiente favorável para se viver. Então, eu acho que é uma proposta muito, muito alargada sobre... E por isso que está de parabéns os que estiveram envolvidos nisso. Pelo menos em termos de proposta, é uma boa proposta. Há desafios? Sim, há desafios muito grandes. E vamos ver como é que se desdobra. Há quem possa dizer, olha, nós já tivemos um bom plano em Moçambique. Sim, já tivemos. A Agenda 2025 tinha um pouco de tudo, o que devia se fazer em cada uma das áreas. Mas eu acho que esta é uma segunda oportunidade, ou terceira, ou quarta, mas é das melhores. Alinhando-se a essas todas oportunidades, que diz que é uma das melhores, fala-se muito de alcançar a paz efetiva, mas sem se esquecer que temos o conflito no norte do país, o extremismo, o terrorismo que está a deslocar tantas pessoas no norte do país. Como alcançar a paz efetiva? Bom, de forma muito objetiva, há elementos que configuram essa eficácia. Uma delas tem a ver com instituições fortes. Nós temos que ter instituições fortes, seja enquanto assumir suas responsabilidades, seja a promoção da transparência, instituições credíveis
e que, sobretudo, os cidadãos confiem. É isso que configura uma instituição forte. Eu não vou a algum sítio que eu saiba à partida que não vai resolver os meus problemas. Pois aí já emergem outros assuntos que é preciso serem trabalhados, que têm a ver com questões de combate à corrupção, violência, promoção de um ambiente saudável para as pessoas conviverem. Então, todos esses elementos é que depois vão configurar nesta questão de eficácia da paz. Cultura de paz, que é o respeito à vida, respeito aos outros, o respeito aos direitos humanos. Depois, a questão de promover o acesso à justiça, às mulheres, idosos, todos os grupos que se dizem vulneráveis têm acesso à justiça. Portanto, que as decisões sobre eles sejam justas, mas também que eles tenham acesso mesmo. Quer dizer, nós temos um contexto em que as pessoas não têm acesso à justiça. Portanto, e depois, vem para o outro lado, que é como é que nós vamos engajar. As pessoas devem estar engajadas. Portanto, tem que se envolver na ação, seja denunciando, mas também devem criar essas atividades para quê? Para prevenir violência. Então, aqui há um aspecto extremamente importante que tem a ver com infraestruturas de paz e depois, de forma mais grande, a arquitetura de paz e reconciliação. Quando falamos de infraestruturas, estamos a dizer teres a Praça da Paz e olha para a nossa Praça da Paz. Não parece? Então já dá a ideia do que nós estamos a falar. Quando falamos paz, a nossa imagem é aquela aí. Não está atrativa. Não sei se está atrativa, mas a imagem que fica é aquela. E depois, percorres pelo país. Penso que Tete tem, Quilimane tem, acho que Beira deve ter. Então, essas questões não devem suscitar dúvida. Deve haver clareza. Qual é a nossa infraestrutura de paz? Não, é Nampula. Chega, temos isto. Em Pemba, há isto. Então, esse é um primeiro passo. E depois, essa questão de educação é um aspecto, é um dos pilares. Nós podemos engajar as pessoas, mas se nós não tivermos uma estrutura que nos permita, de facto, esboçar esses elementos básicos sobre paz e reconciliação, nós vamos continuando a ter essas nossas lacunas. Trabalhar-se questões de ódio, trabalhar-se questões de solidariedade, são valores. Alguns são valores, outros... Então, por isso, as instituições religiosas, os clubes de paz, os grupos de partilhas, grupos de escuta. Há pessoas que devem falar, deixa falar. Então, todos esses são grandes desafios. Eu sempre dou um exemplo de... Imagino um cenário em que... Não imagino. Durante a guerra, nós tivemos pessoas que nasceram nas bases. Nasceu em Santungira, ou sei lá onde quer que seja. Cresceu lá. Depois desmobilizamos, desmilitarizamos, depois reintegramos. Essa pessoa cresceu numa base, uma base
tem estrutura militar. Militar. É muito vertical. As ordens são de cima para baixo. Exato. Então sai, coloca em boquiço, sei lá, um desses. Socializar as pessoas. Em que ele vai começar a conviver com uma estrutura horizontal. Temos um impacto psicológico dessa pessoa. Por quê? Não está acostumada. Então, essas questões que aparentemente são pequenas, são essas que nós temos que trabalhá-las. E isso acontece. Eu dei exemplo da base, mas podia ter dado outros exemplos de contexto que não seja base, mas que seja um ambiente violento. É isso. Então, são essas questões que nós temos que lidar com elas e trabalhar, e de facto são essas que vão nos dar a melhor dimensão sobre os ganhos que nós temos sobre paz e reconciliação. Então, penso que são elementos que não podemos dissociar, que vivemos com eles no nosso dia a dia. Muito obrigado, Carvalho Cumbe, que é da sociedade civil, por nos ter ajudado a analisar este tema. Hoje, 4 de outubro, como alcançar a paz efetiva em Moçambique.